Bem, eu vou falar um pouco sobre as informações gerais do projeto de fruticultura da Itaueira Agropecuária, que busca um mercado vasto na produção de frutas, com um projeto que foi cuidadosamente planejado, com base em alguns pontos, que é a localização estratégica, os recursos hídricos, a mão de obra qualificada e a infraestrutura e boas práticas agrícolas sustentáveis. E nisso eu vou detalhar esses principais aspectos aqui para vocês. O primeiro é a localização estratégica. A localização ela foi específica para o projeto, resultando numa análise detalhada das condições favoráveis daquela região, que foi selecionada uma área de pouco mais de 800 hectares na fazenda Paquera, que se localiza no município de Palhano, no Ceará. A região possui uma vasta disponibilidade de água que provém do Canal do Trabalhador, que é adequada para o abastecimento do projeto. O solo lá também é considerado de boa qualidade para o cultivo das frutas, proporcionando uma boa base sólida para o sucesso do projeto. A oferta facilitada de insumos necessários também garantem um suprimento eficiente para as operações. Outro fator é a mão de obra qualificada, que tem uma vasta disponibilidade, né, na região, que existe uma quantidade significativa de trabalhadores, seja eles especializados, semi-especializados ou até mesmo não especializados na área, que garantem a quantidade necessária de recursos humanos para que esse projeto consiga fluir. Essa disponibilidade de mão de obra contribui também para a viabilidade do projeto, como eu já disse, e facilita também a contratação de profissionais qualificados que possam coordenar esse projeto. Outro ponto é a infraestrutura básica. A região já possui uma infraestrutura básica, que existem escritórios, depósitos e residências para os funcionários, o que facilita o funcionamento do projeto. Além disso, também possui um fornecimento estável e confiável de energia elétrica. Também possui sistema de telefonia fixa e celular e também possui uma rodovia federal pavimentada e se localiza a pouco mais de 50 quilômetros do município de Palhano. E isso facilita bastante, pois no município dispõe de serviços básicos, como saúde, segurança e educação, dando total suporte ao empreendimento e aos funcionários. E o outro ponto é as práticas agrícolas sustentáveis, que é baseado no princípio de sustentabilidade, visando utilizar os recursos naturais de forma eficiente. O objetivo é produzir as frutas de alta qualidade, buscando reduzir o uso de agrotóxicos e preservar o meio ambiente. Isso com base no manejo integrado de pragas, o MIP. Agora falando um pouco sobre o empreendimento, o principal objetivo dele é a produção de melão, melancia e abacaxi, seguindo todas as leis ambientais. A região nordeste do Brasil é conhecida pela produção de frutas, e o Ceará, em específico, se destaca como o maior exportador de melão e melancia do Brasil. O cultivo do melão, ele requer condições específicas de solo e clima, e existem vários tipos de melões espalhados por todo o Brasil, cada um com características e exigências próprias. Durante o cultivo, as medidas de controle de pragas são adotadas utilizando métodos químicos, físicos ou biológicos. Já a melancia, ela é um fruto amplamente produzido e consumido no Brasil, que tem até utilidade medicinal. E a colheita, tanto do melão como a da melancia, é realizada de forma cuidadosa e os frutos eles devem ser protegidos durante o transporte. É, o empreendimento também ele aborda a construção de uma adutora, descrevendo as etapas necessárias, que vai desde a instalação das estruturas, energia elétrica, sanitários, e são mencionadas também as normas que devem ser seguidas durante o processo, que vão desde a movimentação de terra até a escavação da adutora. As medidas de controle ambiental e burocráticas também são adotadas durante o projeto, desde o manejo da produção até a construção da adutora, como já foi mencionado anteriormente, e inclui o monitoramento de qualidade da água, o controle de resíduos sólidos, a prevenção da contaminação do solo e corpos d'água, o treinamento da equipe que vai trabalhar no local e as medidas de mitigação dos impactos ambientais. E a comunicação com a comunidade local é de imensa importância para a minimização, perdão, dos impactos sociais. E, em resumo, o estudo ambiental ele vai abordar detalhadamente um projeto agrícola da fruticultura, destacando as práticas sustentáveis que devem ser seguidas. E o objetivo é garantir a sustentabilidade do empreendimento e minimizar os impactos ambientais com a comunidade do local.
Bom, então eu vou falar sobre a área de influência do estudo ambiental, que nada mais é do que a área onde vai ser estudado o impacto que esse empreendimento causará na fauna, na flora e até mesmo na questão socioeconômica do local. Essa demarcação de terras ela é feita em função das características da abrangência do empreendimento, da diversidade dos ambientes que serão afetados, compreendendo os locais, as áreas que estão sujeitas aos efeitos direto ou indireto das fases da obra. Essas áreas de influência elas são divididas em duas formas, que é a influência direta e a influência indireta. A influência direta é aonde incidem diretamente os impactos das ações dessas fases de planejamento, de fase de implantação, de operação desse empreendimento sobre os meios físicos, bióticos e antrópicos desse local. Já a área de influência direta, elas são analisadas segundo conceitos temáticos que pudessem produzir uma segunda avaliação dos impactos nos meios físicos, bióticos e antrópicos. Bom, então falando sobre a questão do diagnóstico ambiental, né, a gente fala sobre o meio físico desse lugar, que nada mais são que as áreas de interesse dos três componentes mais importantes, que seriam a atmosfera, a terra e a água. Na questão da classificação climática, essa região de estudo, ela apresenta um comportamento climático de perca de umidade, né, como ela se situa no litoral. Ela se caracteriza também por um tipo climático tropical quente, semiárido brando e tropical quente, semiárido com chuvas no verão e precipitações máximas no outono. Quanto aos recursos hídricos da área, o município de Palhano ele contribui para a bacia hidrográfica do Baixo Jaguaribe e ele possui como umas três principais drenagens superficiais o Rio Palhano, os riachos da Pedra, Riachinho e as Emburanas. Bom, quanto à classificação da flora, a flora local ela é composta por plantas que possuem poucas folhas, galhos tortuosos, troncos grossos e raízes mais profundas, né, que sobrevivem a meses de longa estiagem, né, como é a questão do clima da Caatinga. Dentre as espécies nativas que são encontradas lá, a gente tem o aroeiro, o cajueiro, a flor de seda, o pau branco, o croatá, né? E quando a gente fala sobre a questão do solo do local, a gente tem três principais tipos de solo que compõem esse município, que são os neossolos quartzarênicos, os argilosos vermelhos e amarelos e os planosos sólidos apílicos. Bom, sobre as questões antrópicas, a gente pode falar sobre as atividades do local, né? O setor primário de Palhano, ele tem como atividade principal as lavouras permanentes no cultivo de castanha de caju e na lavoura temporária cultivo de mandioca, milho, feijão e mamona, né? Lá também tem uma questão sobre a extração vegetal e a silvicultura no município, né? Lá tem uma grande produção de cera da carnaúba, pó de carnaúba, fibra de carnaúba, o carvão vegetal e a lenha. Já na questão da pecuária de Palhano, de acordo com os dados da produção de pecuária municipal de 2011 do IBGE, a criação de galos, frangos e frangas, pintos tem a maior representatividade nesse rebanho, com 72% do total. Em seguida, galinhas com 12% e, por último, os bovinos com 6% de produção total. Foi estudado ao longo da nossa disciplina, os impactos ambientais é um conjunto de alterações físicas, químicas e biológicas que vão impactar o meio ambiente e elas são causadas pelo ser humano, podem ser diretas ou indiretamente. Esses impactos eles vão afetar a saúde, o bem-estar da população, a segurança, os recursos hídricos, a biota, entre outros. Esse impacto ambiental é de extrema importância, pois na Constituição Federal de 1988 tem que ter uma qualidade boa do meio ambiente e também falar sobre o licenciamento ambiental e quão é importante o planejamento ambiental e a avaliação ambiental para o licenciamento. Aqui em cima nos slides estou deixando como foi feita essa análise ambiental nessa empresa, onde foi feito o check-in. E nesse check-in a gente pega todas
todos os impactos ambientais, no total, podendo ser positivos ou negativos, e cada um deles vai ser classificado de forma diferente. Um dos exemplos que eu estou dando aqui vai ser o impacto do desconforto ambiental. Ele é classificado por negativo 1 M47ADL, mas como posso explicar isso? Segundo essas informações, essa classificação, ele tem um caráter adverso, uma magnitude média, uma importância não significativa, uma duração curta, uma ordem direta e uma escala local. E assim vai ser por diante de cada impacto. Em total, foram registrados 86 impactos ambientais nessa empresa, onde 51 são impactos benéficos, que não teve um impacto negativo para o meio ambiente, e 35 foram os impactos adversos. E esses 35 impactos a gente tem que tomar muito em conta, porque temos que ver como vamos proceder para poder controlar e criar planos e também ter um controle de monitoramento para poder criar projetos para essa degradação que teve no meio ambiente. Aqui eu citei 3 planos que foi utilizado para esses impactos nessa empresa, entre outros porque teve vários planos, vários controles de monitoramento, e eles têm o objetivo de compensar esses impactos negativos que foi causados pela empresa ao meio ambiente. E, de certa forma, eles vão tentar estabelecer e chegar novamente para aquela área não continuar se degradando. Os impactos benéficos também têm um grande impacto positivo e são importantes. Em cima no slide estou falando sobre esses 3 planos, de monitoramento. Um deles é o plano de monitoramento de qualidade do solo, onde vai identificar possíveis alterações nas suas características físicas, químicas e meteorológicas decorrentes da implementação desse empreendimento. O segundo plano é o plano de recuperação de áreas degradadas. Esse plano é muito interessante e é muito usado para a maioria dos impactos ambientais como uma solução, e ele é um instrumento para regularização ambiental para determinada área que sofreu aquela degradação, podendo ser uma degradação mínima e uma degradação máxima. E o último plano de monitoramento vai ser o monitoramento de água, que é o último aqui no slide, e ele vai permitir monitorar os principais problemas diagnosticados do EIA, ou seja, mesmo com esse impacto, ele vai estar lá monitorando, vai ver se está melhorando e tentar voltar ao início, mesmo sendo muito difícil. Esses foram os 3 planos principais utilizados por essa empresa. Agora, fazendo uma relação entre o instrumento de compensação ambiental com os outros aspectos estudados durante a disciplina de legislação, a gente pode relacionar principalmente o artigo 225 da Constituição Federal de 88, onde se entende a grande necessidade de aliar o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento sustentável. Como princípio, a proteção do bem ambiental, Quando o impacto ele não pode ser evitado, deve ser compensado, de forma que mantenha uma boa saúde ambiental, tanto para a coletividade quanto para gerações futuras, visto que o meio ambiente é um bem de direito difuso e indivisível. Bom, os princípios do direito ambiental também são bastante relacionados e são alinhados e usados como base para a implantação da compensação ambiental. Pode-se citar o princípio do não retrocesso ambiental, que fala sobre a questão da educação ambiental, que a gente não perca o que a gente já conquistou na questão da autonomia do direito ambiental, do poluidor pagador, o princípio de precaução, de prevenção e do desenvolvimento sustentável aliado ao desenvolvimento econômico. Outra coisa que a gente também pode citar é a questão
Na Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981, tem como objetivo, explicitado no artigo 4, a imposição da responsabilização ao empreendedor pelos impactos negativos gerados, o que exige uma forma de desenvolvimento de propostas de compensação que devem ser concordadas com as diretrizes e que são formuladas aí por normas e planos. Na questão do âmbito do licenciamento ambiental, as medidas de compensação elas não podem ser, elas devem ser alinhadas à tentativa de mitigar os impactos negativos. Não é porque vai haver o processo de compensação que os impactos não devem haver a tentativa de mitigar esses impactos. Agora, fazendo uma relação entre um instrumento de compensação ambiental com outros aspectos que foram estudados ao longo da disciplina de legislação ambiental, a gente pode relacionar ao artigo 225 da Constituição Federal de 88, quando se entende a necessidade de alinhar o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento sustentável, com o princípio da proteção do bem ambiental, né? Quando não pode ser evitado o impacto, ele deve ser compensado, de forma que não seja sentida nem pela coletividade, nem pelas gerações futuras, visando que o meio ambiente é um direito difuso e indivisível. Os princípios, eles também estão bastante relacionados com a questão da compensação ambiental, porque se alinham e são usados como base para a questão da compensabilidade. A gente pode citar o poluidor-pagador, o princípio do não retrocesso ambiental, o princípio do desenvolvimento sustentável, o princípio de prevenção e o princípio de precaução. São os dos principais que se alinham e são tomados como base para fazer. Antes de ser abordada as medidas mitigadoras propostas para esse empreendimento, a gente tem que entender o que é as medidas mitigadoras, né? Que é um tipo de condicionante diretamente relacionado ao licenciamento ambiental. Essas propostas são como requisitos para a obtenção dessa licença. Elas se referem às ações propostas e implementadas com o objetivo de atenuar os impactos ambientais causados pelo empreendimento. Elas são propostas em diferentes etapas. Temos a fase de implantação, que equivale às etapas iniciais, né, da obra, e temos a fase de operação, que é quando já está ocorrendo o funcionamento do empreendimento. A gente tem que algumas medidas são classificadas como preventivas e corretivas, né? Elas visam mitigar ou eliminar alguns efeitos e impactos negativos que podem causar um grande prejuízo ambiental, sendo elas na fase de implantação a contratação da construtora ou pessoal, né, que são medidas corretivas de mitigação, que é a questão do uso de equipamentos de proteção individual, e temos também a instalação do canteiro de obras, que é também uma medida preventiva que garante o abastecimento de água potável para o uso humano, a questão dos sistemas de coleta de resíduos sólidos e a presença de instalações sanitárias para os trabalhadores ali presentes. Temos também a terraplanagem, que é uma medida preventiva de mitigação, que é como o manejo adequado dos materiais arenosos e terrosos. Temos também o sistema de abastecimento de água, que são medidas preventivas, que é evitar a presença de animais de criação ou domésticos nas proximidades das fontes de água. Temos também o sistema de coleta e disposição final dos resíduos sólidos, que é uma medida que tem o objetivo de reduzir ou eliminar os resíduos sólidos ali presentes no empreendimento. E temos também a limpeza geral das obras e desmobilização, que são de natureza preventiva e corretiva, que é como a remoção das embalagens dos produtos utilizados durante a ação do local no empreendimento.
Temos também, durante a fase de operação, a gente tem que adotar práticas de compostagem para reduzir a contaminação e diminuir o uso de fertilizantes próximos à colheita. Essa fase, a fase de operação, ela é acompanhada pelo plano de controle e monitoramento ambiental, né, que tem o objetivo de mitigar os impactos adversos. Aqui a gente tem algumas leis federais relacionadas à análise dos impactos sobre a flora, a adoção de medidas de conservação e proteção ambiental, que inclui a Lei número 4.771, que é o do novo Código Florestal, né? Que no EI a gente poderia usar propostas de medidas relacionadas à manutenção e recuperação de áreas de vegetação nativa. A gente tem também a Lei número 6.902, que é a criação de gestão de unidades de conservação, né? Que no EIA, né, a gente pode usar medidas relacionadas à criação ou à ampliação de áreas de proteção ambiental. A gente tem também a Lei número 6.938, que é sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que no empreendimento a gente poderia usar medidas mitigadoras relacionadas à gestão ambiental. E temos também a Lei número 9.605, que equivale à Lei de Crimes Ambientais, que estabelece normas para punir criminalmente algumas atividades que são lesivas ao meio, ao ambiente, no caso, né, que a gente poderia usar como uma medida mitigadora para justamente cumprir com essas normas e evitar alguns crimes ambientais que podem ser ocorridos. Bom, boa tarde, pessoal. Eu fiquei com o estudo da análise de riscos ambientais, que tem como objetivo identificar, analisar e avaliar os eventuais riscos impostos ao meio ambiente como critério ambiental, as comunidades circunvizinhas e as instalações advindas da operação do empreendimento agrícola a ser implantado no município. Enquanto a primeira parte da definição centra no quesito ambiental, a segunda centra no quesito social, logo estabelece uma relação entre ambiente e indivíduo. O estudo da análise de riscos é uma parte imprescindível para a formulação de um estudo de impacto ambiental, tendo em vista que é por meio desse estudo que serão elaboradas as possíveis consequências ou até mesmo as consequências que estão ocorrendo agora devido a diversos fatores, como, por exemplo, fatores que são provocados pelos três principais agentes que são levados em consideração na elaboração de um estudo de análise de riscos, que são os agentes físicos, biológicos e químicos, que podem até mesmo causar deterioração ou sequer o tombamento da construção. O estudo da análise de riscos pode ser dividido em 4 vertentes: identificação, análise, determinação e avaliação. A identificação consiste basicamente na identificação de perigos que possam ocorrer futuramente devido à ação desses agentes ou até mesmo devido a ações mais sociais que podem ocorrer perto ou ao redor. Também na análise, que consiste na análise de consequências, na determinação, que é a determinação de áreas vulneráveis, as áreas que podem ser contaminadas devido ao não cumprimento de algumas normas, e também na avaliação, que consiste na proposições de medidas mitigadoras e também na avaliação de riscos. Ambos esses conceitos eles fazem parte do Plano de Gerenciamento de Riscos, que é conhecido como PGR, que é um instrumento que tem como objetivo fazer com que as normas, as leis, as regras estabelecidas por órgãos governamentais e ambientais sejam cumpridas durante esse empreendimento. Agora, indo para a identificação de perigos, que ela é uma parte fundamental para o estudo da análise de riscos, por conta que é por meio da identificação de perigos que vai ser decidido o que é perigo, o que pode se tornar nocivo ao meio ambiente, à saúde pública e às instalações, e o que ainda não é, ou seja, que ainda está dentro dos parâmetros estabelecidos pelos órgãos governamentais. No entanto, em algum futuro próximo ou devido a alguma condição que, de acordo com uma análise feita no local, possa vir a ocorrer. Eu separei as duas resoluções, que a primeira é a resolução CONAMA número 420 de 2009, que estabelece padrões sobre a qualidade do solo, sobre a introdução de substâncias químicas, de metais pesados,
e por aí vai, estabelecendo diretrizes também sobre o que pode ser considerado uma área contaminada e até onde ela pode ou não prejudicar a saúde pública e ao meio ambiente. A outra resolução que eu separei foi a resolução CONAMA número 357 de 2005, que nela são abordados tópicos sobre o padrão da qualidade de água e o padrão de potabilidade, os padrões de potabilidade para a distribuição para a população. Agora relacionando a responsabilidade civil e ambiental com o estudo de análise de riscos. Enquanto esse estudo ele centra-se basicamente na identificação e avaliação de futuros riscos que podem provocar danos ambientais, a responsabilidade civil e ambiental está apta para responsabilizar o indivíduo, a empresa, pelo dano que ele causou ao meio ambiente. A responsabilidade civil ambiental ela tem um caráter objetivo, solidário e ele é independentemente de antijuricidade. Ou seja, independentemente de culpa, o indivíduo ele pode sim ser penalizado sob a lei, devido que a responsabilidade civil ambiental ela centra a ideia na responsabilidade objetiva, onde basta ter apenas a existência de um dano e de um nexo causal, ou seja, o nexo causal nesse caso ele pode ser definido como a relação entre causa e efeito da atividade exercida. É importante citar que a culpa exercida ela pode ser por imprudência, negligência ou imperícia também. Como uma resolução que foi uma divisora de águas para a responsabilidade civil ambiental ganhar aptidão e autonomia no direito, temos a resolução da Política Nacional do Meio Ambiente, o artigo 14, parágrafo 1º. No caso, a Política Nacional do Meio Ambiente é a Lei 6938/81. E ela diz o seguinte: sem obstar a aplicação de penalidades previstas nesse artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, é aí que entra o fator de antijuricidade, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ações de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.